Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa live de hoje. O assunto é depressão ou ansiedade. Qual que é a diferença entre depressão e ansiedade? Vocês sabem a diferença? Qual que é a diferença, gente, entre depressão e ansiedade, tá? Esse é o assunto de hoje. Já estou fixando aqui nos comentários pra gente não perder de vista qual que é o nosso assunto hoje, tá? Depressão ou ansiedade? Qual que é o tema de hoje? É esse, na verdade, o tema de hoje, tá? Dando sequência aí, na segunda-feira eu comecei a falar sobre depressão e ansiedade e acabou que o tempo ficou um pouco curto. Eu falei muito de ansiedade. Hoje o assunto vai continuar. Quem não estava aqui, eu vou falar de novo sobre ansiedade, o que é ansiedade, mas a gente vai falar muito hoje sobre depressão, tá? E a ideia aqui, gente, é mostrar para vocês que depressão e ansiedade, na verdade, infelizmente, né, costumam andar de mãos dadas, tá? Com muita frequência, quem tem ansiedade tem depressão e também com muita frequência quem tem depressão tem ansiedade. Na verdade, as estimativas estão em torno de 50%, ou seja, metade das pessoas que têm depressão têm ansiedade e vice-versa, tá? Então esse é um ponto importante. Vou fazendo aquela horinha aqui para o pessoal chegando. Oliveira, foi muito boa sua live de segunda. Obrigado, Oliveira. Tá? Hoje a gente vai dar sequência, mas quem não estava segunda vai continuar podendo acompanhar do mesmo jeito, tá? Roberta, seja bem-vinda. É normal sentir tantos sintomas físicos quando tem síndrome do pânico, enjoo, tonteira, dor no corpo. Na verdade, Roberta, o ataque de pânico ele é caracterizado por sintomas físicos, tá? A gente tem muito mais sintomas físicos do que mentais. Se não me engano, nos manuais falam em 9 sintomas físicos e 2 mentais, ou seja, são muito mais sintomas físicos do que mentais no ataque de pânico, por exemplo, tá? E na verdade, os sintomas mentais, a gente vai ver que no ataque de pânico, os sintomas mentais são a interpretação dos sintomas físicos. Olha isso, né? Se você for lá ver os sintomas de um ataque de pânico, vão ser vários sintomas físicos, praticamente só sintomas físicos. E aí vai falar sintomas mentais, quais que são? Despersonalização, desrealização. Sentimento, medo de morrer, enlouquecer e perder o controle. Os sintomas mentais são uma interpretação dos sintomas físicos, tá? Mas isso a gente vai falar mais pra frente. Mas sim, respondendo a sua pergunta, é muito frequente sintomas físicos, tá? Até mais sintomas físicos do que mentais no ataque de pânico. E na síndrome de pânico também, né? Que a síndrome de pânico é essa evitação. Então, fazendo aquela horinha para o pessoal ir chegando, o pessoal ir se aconchegando, pega aí a sua água, pega aí o seu suco, né? Que a gente vai falar bastante aqui hoje sobre depressão e ansiedade. Hoje o peso maior vai ser na depressão, mas a gente vai falar de ansiedade também. A gente vai tentar fazer uma ligação nos dois, tá? E também falar sobre tratamento. Então essa que é a ideia de hoje, tá? Linda e amada, boa noite. Alguém ter depressão e transtorno de ansiedade ao mesmo tempo? Esse é o tema da live de hoje, tá bom? Então se você chegou aqui agora, se você já não me acompanha, fique aqui que esse aqui é o assunto, tá? Ansiedade e depressão. Falar de ansiedade, falar de depressão, falar dos dois e falar de tratamento. Lembrando, gente, tá? O simples fato de você conhecer o que é o problema, o
simples fato de você entender o que é ansiedade, o que é depressão, como que trata, já te ajuda a dar um passo importante, tá? Na luta contra esses transtornos, tá bom? Alexandra Dornelos perguntando, salva essa live, por favor. As lives normalmente ficam salvas aqui no Instagram durante um tempo, tá? Mas todas as lives, desde a minha primeira live, tá salva lá no meu canal do YouTube. Todas estão lá, tá? Aqui no Instagram ficam algumas, mas todas estão no meu canal do YouTube, que é totalmente aberto. E o link do canal tá aqui no Instagram. Até a minha primeira live tá lá, gente. Mas eu não recomendo que vocês assistam a minha primeira live não, porque eu tava um pouco com vergonha, tava muito ansioso. Afinal de contas, era a minha primeira live, né? Mas enfim, tá tudo lá no meu canal do YouTube, tá bom? Link tá aqui na página. Bom, gente, então é isso, tá? Depressão ou ansiedade ou os dois. Da última vez eu falei o que é ansiedade, que está associado com um sentimento intenso de medo ou preocupação, tá? Falei bastante o que é ansiedade, o que não é ansiedade. Vou falar hoje um pouco mais, tá? Mas muita gente falou, poxa, a live era sobre ansiedade, e depressão, mas você falou muito de ansiedade e falou pouco de depressão. Então hoje eu vou começar o inverso. Hoje eu vou começar falando de depressão e depois eu pulo para ansiedade, depois eu junto os dois e depois eu finalizo. Combinado? Então, primeiro a gente começa a falar sobre depressão, depois eu falo sobre ansiedade, depois eu falo sobre como que os dois se juntam e na vida real, tá? Na vida real os dois se juntam mesmo. Essa divisão entre ansiedade e depressão, isso é muito mais nos livros do que na vida real, porque na vida real as coisas acontecem muitas vezes juntas, tá? E depois como que a gente trata, que eu acho que é o que interessa a todo mundo. Quase ninguém aqui, com exceto os psicólogos, outros psiquiatras que me acompanham, outros médicos, a maioria das pessoas que estão aqui são pessoas que têm algum tipo de problema, ou tem algum parente que tem problema, e aí acaba sendo útil. Gente, então vamos lá. Depressão, tá? Está aí no setembro amarelo, né? Suicídio, essa história de suicídio e tudo mais, a gente sabe que 97% dos suicídios são derivados de transtornos mentais. E esses 3%, gente, eu, para te falar a verdade, eu tinha muita dificuldade de entender isso, né? 97% das pessoas que cometem suicídio são por conta de algum transtorno mental. Aí a pessoa fala, tá, mas e os 3%? Uma pessoa normal, uma pessoa em sã consciência comete suicídio, esses 3%? Olha, na minha opinião, não, tá? Esses 3%, na verdade, a gente não consegue colocar eles em alguma categoria diagnóstica, mas algum problema tem. A nossa natureza, a natureza do ser humano é preservar a espécie, preservar a vida. Se você pensa em suicídio, pensa em se matar, isso na verdade vai contra a nossa natureza. Aliás, nenhum outro animal na natureza comete suicídio, pelo menos nunca foi observado. Apenas o ser humano, tá? Então, 97% dos suicídios são atribuídos a transtornos mentais descritos pelos manuais CID e DSM, mas esses 3% aí provavelmente não estão no DSM, não estão no CID, mas é algum tipo de transtorno também. Então vamos lá, gente, como que a gente define, tá, uma pessoa deprimida? Como que eu falo assim, olha, essa pessoa tem depressão, essa pessoa não tem depressão? Tá, gente, nós precisamos entender que depressão é uma síndrome. E o que é uma síndrome ou um transtorno? É um conjunto, um aglomerado, juntou. Pensa num aglomerado. Aglomerado é que junta, um tanto de coisa junta, né? De sinais e sintomas.
Então, é um aglomerado de sinais e sintomas que duram um tempo significativo. Nos livros falam em pelo menos 2 semanas. 2 semanas, gerando sofrimento ou prejuízo. Então, se você tem um aglomerado de sintomas, a gente vai falar cada um deles aqui, tá? Por um período mínimo de 2 semanas, gerando algum prejuízo na sua vida ou sofrimento, eu posso falar que você tem depressão. Ah, mas eu tenho esse tanto de sintomas aí, mas não me causa sofrimento, não me causa prejuízo, durou 2 dias e foi embora. Isso não é depressão, tá? Então veja bem, quais são os sintomas da depressão? Para me falar que uma pessoa tem depressão. Vou falar para você aqui os 9 sintomas que são descritos na literatura, mas eu vou tentar explicar um pouquinho cada um desses sintomas. Não basta saber os sintomas, por quê? Os sintomas, eles precisam estar dentro de um contexto. Fora de contexto, todo mundo pode ter esses sintomas e isso não ser uma depressão, tá? Então, primeiro ponto, tá? Um humor deprimido. O que é um humor deprimido? É engraçado porque a gente estuda tanto, né? Eu já tenho 12 anos que eu estudo saúde mental, ou seja, 12 anos não são 12 dias. Tem 12 anos que eu dedico minha vida ao estudo da saúde mental. Então, para mim, falar humor deprimido é algo muito óbvio, humor deprimido. Mas de vez em quando eu recebo perguntas aqui, mas o que é humor deprimido? Gente, humor deprimido é humor triste, pessoa triste, tá? Então, humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias. Ou seja, a pessoa fica triste na maior parte dos dias. Ah, mas você falou que nem sempre depressão tem tristeza. Gente, eu estou falando o primeiro sintoma, são 9. Talvez a pessoa tenha os outros 8 e não tem esse, tá? Não é obrigatório. Isso já é um mito que a gente quebra agora. Existe depressão sem tristeza. Existe, vou repetir, existe depressão sem tristeza. A pessoa que está com depressão, muitas vezes, ela fala pra gente que ela não tá triste. Você fala assim, e aí, o que você tá? Ela fala, não tô triste não. Ela nem reclama a tristeza, tá? A tristeza é um dos sintomas da depressão, mas não é o único e não é essencial. Existe depressão sem tristeza, tá? Então, os 2 principais sintomas da depressão. Quais são os 2 principais sintomas da depressão? O primeiro deles é tristeza. É obrigatório ter tristeza? Não, não é obrigatório, tá? Mas é um dos sintomas principais. E o outro sintoma principal da depressão é o que a gente chama de anedonia. A palavra donia vem de hedonia, significa prazer. A palavra hedonia significa prazer. Anedonia significa ausência de prazer, ou seja, anedonia, ausência de prazer. O que quer dizer isso? A pessoa não sente mais prazer nas atividades que antes ela sentia prazer. Então, olha só, os 2 sintomas principais da depressão é tristeza, humor deprimido e anedonia. Mas muitas vezes a pessoa que está com depressão, ela não relata pra gente que ela está triste. Ela fala, não estou triste. Você está triste? Não estou não. Nossa, teve uma vez que eu fiquei muito triste, teve uma vez que eu fiquei triste demais, eu fui reprovada, eu terminei com meu namorado, eu bati meu carro, eu fiquei desempregada, eu estava triste demais. Dessa vez não, dessa vez nem triste eu tô. Dessa vez eu não tô triste igual eu já fiquei. Teve época que eu fiquei mais triste ainda. Agora eu não tô triste não, mas agora eu não tenho alegria com mais nada. Eu não tenho vibração com mais nada. Nada para mim parece ter graça. Tudo para mim perdeu o sentido.
Ou às vezes a pessoa até fala, não, eu até sinto um pouquinho de alegria, eu até sinto um pouquinho assim de prazer, mas não é igual era antes. Antigamente eu ia lá no parquinho, eu aproveitava o parquinho com meu filho, com a minha filha, com meu marido, com meu namorado. Agora eu até vou. Tem dia que é legal, tem dia que até dá para ir, mas não é igual antes. O grande problema é que as pessoas que estão ao nosso redor, elas tendem a imaginar a depressão como algo do tipo tudo ou nada. Na verdade, vou falar uma coisa para vocês aqui, tá? Um segredo nosso aqui. Na verdade, não é um segredo, não. Espalham isso quanto mais vocês puderem espalhar, porque isso é muito bom que espalhe mesmo. Nós, seres humanos, a gente tem uma tendência a achar tudo do tipo assim, tudo ou nada, né? Ou eu tô feliz, ou eu tô triste. Ou eu tô alegre, ou eu tô desesperado. Ou eu tenho prazer, ou eu não tenho prazer. E não é assim que funciona. Muitas vezes, quando a gente fala que anedonia é a perda do interesse ou prazer nas atividades que antes eram prazerosas, isso é uma definição que está no livro. Agora, o livro, ele tenta representar o que as pessoas sentem na vida real. O grande problema é que o livro não consegue fazer isso. É importante que tenha um livro para a gente ler, para a gente estudar, para a gente divulgar o conhecimento. Mas ele não vai conseguir reproduzir isso de uma forma perfeita. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, olha, eu não tenho interesse, eu não tenho prazer. Às vezes a pessoa fala, eu até tenho prazer e interesse nas coisas, mas não é mais igual era antes. Mulheres às vezes falam, nossa, eu adorava dançar, não gosto mais. Eu adorava ir na academia, não gosto mais. Mas você tem ido na academia? Ah, eu até vou. Mas não é igual antes, sabe? Eu vou arrastada, as pessoas têm que insistir muito para me ir. É uma coisa assim, né? Algumas falam que não vão de jeito nenhum, que perdeu totalmente o prazer. Então, gente, os sintomas da depressão, os dois principais são tristeza e perda do interesse ou prazer nas atividades que antes eram prazerosas, do jeito que está no livro. Mas nem sempre é perda do prazer. Às vezes é diminuição do prazer. A qualidade do prazer não é mais igual era antes, tá? E muitas vezes esse sintoma de humor deprimido, de tristeza, nem sempre ele está presente. Nem sempre ele está presente. A tristeza pode estar presente na depressão, mas nem sempre ela está presente. E isso é um grande erro, porque as pessoas usam a palavra depressão muitas vezes como sinônimo de tristeza. Isso é um grande erro, na verdade. Aliás, gente, eu falo até mais. As pessoas usam o vocabulário psiquiátrico, as pessoas usam o vocabulário da saúde mental para descrever situações corriqueiras. Eu não vou entrar nesse mérito, mas só para vocês terem uma ideia. Pessoa que muda muito de humor, todo mundo fala o quê? Pessoa que muda muito de humor, acorda alegre, de noite está triste. Todo mundo fala, essa pessoa é bipolar. Bipolaridade não tem nada a ver com mudança de humor ao longo do dia. A pessoa que não está falando nada com nada, a pessoa que está viajando, ou pior, a pessoa, às vezes, que tem uma opinião política diferente da sua, todo mundo fala o quê? É esquizofrênico, fulano é um esquizofrênico, fulano é doido.
Pessoa às vezes que deu uma viajada, ou não concorda com você, ou tem uma opinião política diferente de você, todo mundo fala, é esquizofrênico, não é assim? Pessoa muito agitada, pessoa muito inquieta já ganhou o nome de ansiosa. Então a gente as pessoas usam termos psicopatológicos, termos que são da psiquiatria, da psicologia, para descreverem fenômenos normais. E isso acaba sendo muito grave, porque as pessoas vão levando no corriqueiro. Ah, fulano tá meio deprê, terminou com o namorado, tá deprê, perdeu o emprego, tá deprê. Isso não é depressão. Como eu disse para vocês, depressão tem 9 sintomas que são descritos nos manuais, precisam ocorrer ao longo de 2 semanas, por um período de no mínimo 2 semanas, numa intensidade significativa para causar sofrimento ou prejuízo na vida da pessoa. Brigou com o namorado, tá triste? Isso não é depressão. Você pode até usar o termo, tá meio deprê, mas entenda que esse meio deprê, você não está se referindo à síndrome da depressão, ao transtorno depressivo. Então, primeiro sintoma, tá? Tristeza ou humor deprimido. Segundo sintoma, perda do interesse ou prazer nas atividades que antes eram prazerosas, anedonia, é o que está escrito nos livros, mas muitas vezes a gente viu aqui que é a diminuição desse prazer. E o terceiro sintoma, gente, nós estamos aí no Setembro Amarelo, que é pensamentos em morte, tá? Ideias de morrer, planos em mortes e muitas vezes até intenção mesmo suicida. Ponto. Falei os 3 sintomas da depressão. Acabou a depressão. Acabou a depressão. Ah, mas peraí, como assim acabou a depressão? Você não falou, quando você começou a live, você não falou que depressão eram 9 sintomas? E agora você vai virar para mim e falar que você falou 3 sintomas e acabou a depressão? Só 3 sintomas e acabou a depressão? Ó, humor deprimido, perda do interesse em prazer, pensamentos em morte, vontade de morrer. Acabou a depressão. 3 sintomas de depressão, acabou a depressão. Gente, mas você acabou de falar que são 9 sintomas da depressão. Você só falou 3. Tá faltando 6. Concorda comigo, gente? Matemática básica. Eu falei 9 sintomas, falei para vocês 3, faltam 6. Por que acabou a depressão, gente? Vamos ver, valendo um bombom, tá, gente? Valendo um bombom. Se for em BH, pode pegar aqui no consultório. Se não for, aí quando vocês quiserem passear em BH, vocês pegam. Valendo um bombom. Por que acabou a depressão? Eu falei 3 sintomas. Depressão são 9, eu falei 3. Por que eu falei que acabou a depressão? Se alguém acertar, valendo um bombom. 1 minuto, hein? Valendo um bombom, pode pegar no consultório aqui em Belo Horizonte. Se não, correr não vou mandar não, gente. Mas olha lá. Ah, meu Deus, essa Carlinha, de onde que ela é? Ela ganhou o bombom, mas eu acho que ela não é daqui não. Os outros são de ansiedade. Perfeito, Carlinha. Na verdade, esses 3 sintomas são da depressão. Os outros 6 sintomas que eu vou falar aqui são sintomas que são comuns, tanto da depressão quanto da ansiedade. Por isso que confunde tanto, gente. Olha por que confunde tanto. A maioria dos sintomas da depressão são sintomas da ansiedade também. E a maioria dos sintomas da ansiedade são sintomas da depressão também. Tá vendo por que é tão confuso? Por que quando a gente fala assim, depressão, ansiedade, todo mundo fica com dúvida? Olha, eu falei para vocês que são 9 sintomas de depressão. Eu falei só 3, falta 6. Mas os outros 6 são sintomas também da ansiedade. Então a gente começa a perceber que, na verdade, ansiedade e depressão têm os mesmos sintomas. Os sintomas principais é que mudam. Aqueles sintomas principais mudam. Mas os sintomas secundários são os mesmos. Quer ver?
Vamos agora passar para os outros 6 sintomas. Terceiro sintoma, né? Na verdade, assim, primeiro sintoma, humor deprimido. Segundo sintoma, anedonia, perda do interesse e prazer. Terceiro sintoma, falei pensamento em morte. Vamos lá, o quarto sintoma, perda ou ganho significativo de peso. Perda ou ganho de peso acontece na depressão? Acontece, mas acontece na ansiedade também. Insônia, alteração do sono. Acontece na depressão? Acontece, é sintoma da depressão, mas é também sintoma da ansiedade. Então, olha só, 9 sintomas da depressão, 3 são realmente de depressão. O resto é comum da depressão e da ansiedade. Agitação, o paciente fica agitado, fica inquieto. É sintoma da depressão? Ou muitas vezes aqui, gente, tá? No manual vai falar agitação ou retardo. O mais comum é a gente ver o paciente ficar mais lento, porque a gente está falando da depressão melancólica, que é o que todo mundo conhece. A maioria das pessoas conhece a depressão melancólica, mas tem vários tipos de depressão. Depois, inclusive, isso dá uma live só sobre os tipos de depressão. Mas existe a depressão agitada. Na depressão agitada, a pessoa fica inquieta. Então, a agitação pode ocorrer tanto na depressão, embora o mais comum seja a pessoa ficar mais paradinha, mas pode também acontecer a agitação. Então, olha só, alteração psicomotora acontece tanto na depressão quanto na ansiedade. Gente, sensação de cansaço. A pessoa fala, eu estou esgotada. Não tenho energia para mais nada. Acabou. Estou esgotada, estou exausta. Irritabilidade. Muita gente perguntando. Irritabilidade também acontece tanto na depressão quanto na ansiedade. Irritação. Sensação de cansaço. Ana Rodrigues está falando, eu fico insuportável, insatisfeita com tudo. Isso mesmo. Gente, esses sintomas que eu estou falando aqui e que vocês estão falando aí, eles acontecem tanto na depressão quanto na ansiedade. Apenas 3 sintomas são da depressão. O resto é de todo mundo. É tanto da depressão quanto da ansiedade. Tá? Memória, perda de concentração, esquecimento. A pessoa começa a esquecer as coisas. Aonde que eu deixei a minha chave? Será que eu tranquei ou não a minha casa? Nossa, eu não lembro o nome daquela pessoa. Eu preciso ligar para aquela pessoa, mas eu não lembro o nome daquela pessoa. A memória, a concentração, fica como? Fica prejudicada. Então a pessoa tem um prejuízo na sua concentração, na sua memória. Muitas vezes a pessoa relata ainda que ela está como? Ela fala assim, nossa, eu demoro para pegar, né? Não sei qual que é a idade da maioria das pessoas que estão aqui, mas carro a álcool, né, gente? Não sei se vocês lembram do carro a álcool, que você tinha que ligar e deixar o carro esquentando, porque senão o carro não andava direito. Tem gente que fala, nossa, eu tô igual um carro a álcool, eu demoro para pegar. Eu preciso pegar no tranco, eu preciso de um tempo para pegar. Fala uma coisa com você, você demora, sei lá, um tempo para processar. Então, igual carro a álcool. Muita gente fala, eu tô igual um carro a álcool. Álcool aqui, pelo amor de Deus, tá, gente? Não é no sentido de bebida, não. Se você coloca álcool no meio, né? Álcool no sentido de cerveja, uísque, vodka e tudo, piora o negócio todo, tá? Nem pensar nisso. Dá uma live depois sobre álcool, sobre etanol, sobre drogas. Também tem muito que falar sobre isso, mas não é o foco maior hoje. O foco maior hoje é a gente tentar entender a relação entre ansiedade e depressão.
Então, gente, é importante a gente a gente perceber que se eu pegar os sintomas da depressão, falei para vocês que são 9, apenas 3 realmente é só da depressão. Os outros 6 pertencem à ansiedade também. Quais são os outros 6? Né? Alteração do peso, alteração do sono, agitação ou lentificação, sensação de cansaço, prejuízo cognitivo, que quando a gente fala cognição, memória, atenção, concentração, isso tudo começa a ficar prejudicado, tá? Até mesmo, gente, olha só que interessante, né? Eu falei para vocês assim, dos 3, na verdade, 6 são de ansiedade. Na verdade, até não, tá? Porque o pensamento em morte, quando a gente fala pensamento em morte, quem tem ansiedade normalmente também tem pensamento em morte. Só que na depressão, muitas vezes, é a vontade de morrer. Na ansiedade, o pensamento em morte também está presente, mas muitas vezes é um medo de morrer. Então, olha só, até a morte, ela tá na depressão e está na ansiedade. Só que na depressão é uma vontade de morrer. Na ansiedade é um medo de morrer. Então, gente, ansiedade e depressão andam juntas. Agora vocês imaginam, né? Eu falei que essa live hoje eu iria começar pela depressão, porque na última live, na segunda-feira, eu comecei pela ansiedade. Muita gente reclamou. Ah, você começou a falar de ansiedade, falou de ansiedade e não falou de depressão. Na verdade, gente, é tudo muito próximo. É tudo muito próximo, né? Então, assim, essa ideia, a maioria dos sintomas são iguais. A gente precisa entender o seguinte. Imagina uma pessoa que está tendo um quadro de depressão, como esse que eu falei. Imagina esse quadro que eu acabei de falar aqui para vocês, né? Esses 9 sintomas. Os 9 sintomas aqui da depressão. Tristeza, perda do interesse, alteração do peso, alteração do sono, lentificação, sensação de cansaço, se acha inferior, memória ruim, pensamento em morte. Imagina que a pessoa tem esses sintomas. E aí essa pessoa deita e foi dormir. No dia seguinte, essa pessoa acorda e ela continua com todos os sintomas. A pessoa continua com todos os sintomas. Só mudaram 2. Olha isso, gente. Olha isso que vocês vão entender. Vocês vão entender de uma vez por todas a diferença da depressão para a ansiedade. É só prestar atenção aqui comigo que vocês vão entender a diferença de uma vez por todas entre depressão e ansiedade. Imagina que vocês dormem com esses sintomas. Humor deprimido, diminuição do interesse e todos esses sintomas que eu falei. E aí vocês acordaram no dia seguinte e continuam com todos os sintomas. Com uma pequena diferença. Aquilo que era tristeza, virou medo. E o que era perda do interesse ou prazer nas atividades que antes eram prazerosas, virou preocupação. A partir do dia seguinte, você não tem mais depressão. Você tem um transtorno de ansiedade. Porque o resto é igual. É isso que a gente precisa entender. Os sintomas são iguais. O que muda são os sintomas centrais. Aquele miolo, os sintomas principais mudam. Mas os sintomas
acessórios, os sintomas secundários, eles não mudam. Na ansiedade eu tenho perda do interesse do prazer e tristeza. O resto é igual, tanto na depressão quanto na ansiedade. Na ansiedade, em vez de eu ter perda do interesse e do prazer, eu vou ter o quê? Preocupação. Em vez de eu ter tristeza, eu vou ter medo. O resto é tudo igual. O resto vai ser alteração do sono, alteração da memória, alteração da concentração, lentificação, perda ou ganho de peso. O resto vai ser igual. E aí a Thaís está perguntando, olha que pergunta interessante, a Thaís Amaral. Podemos ter os dois juntos então? Thaís, na verdade, não só pode, como na maioria das vezes tem. Perdão, na maioria das vezes não. 50% dos casos de depressão acontecem junto com a ansiedade. E 50% dos casos da ansiedade acontecem junto com a depressão. Isso não é muito difícil da gente entender. Imagina uma pessoa que está com depressão. Vamos imaginar primeiro, só para a gente entender isso. Vamos imaginar uma pessoa que está com depressão. Depois a gente imagina uma pessoa que está com ansiedade, tá bom? Hoje eu vou começar os exemplos todos pela depressão, porque na segunda-feira eu comecei os exemplos pela ansiedade. E aí teve gente que reclamou. Então vamos lá. Imagina uma pessoa que está com depressão. Os principais sintomas da depressão: humor triste, humor deprimido e perda do interesse nas atividades que antes eram prazerosas. Uma pessoa que começa a desenvolver um humor deprimido e uma perda do interesse nas atividades, o que acontece com a vida dessa pessoa de um modo geral? Imagina que essa pessoa, você, né? Eu estou falando essa pessoa, pode ser você ou pode ser um parente seu. Imagina que você esteja trabalhando, imagina que você esteja estudando, imagina que você tenha uma série de tarefas para fazer. Sei lá, você tem que fazer um trabalho de conclusão de curso, você tem que fazer um trabalho de faculdade, você tem que fazer um trabalho do ensino médio, você tem que fazer um trabalho, mesmo que não seja na área acadêmica, enfim. Se você perde o interesse, se você não tem energia, o que acontece? Você começa a não fazer e começa a procrastinar, porque você não tem mais energia para fazer aquilo que você deveria fazer. A sua energia falta, você não tem vontade para nada. E aí, as suas tarefas do dia a dia começam o quê? Começam a acumular. Então, é um trabalho que você não entrega, é um dia que você não vai no serviço e o seu chefe te cobra, que é um trabalho que você tinha que entregar que você não entrega. Enfim, quando você começa a não fazer as coisas que você tem que fazer, você está cheio de coisa para fazer, mas você começa a não fazer por conta de uma depressão, o que acontece? Você está cheio de coisa para fazer e aí você não faz por conta da depressão, que você não tem motivação. A casa, olha lá, a Ana Rodrigues, a casa para arrumar que hoje eu não fiz nada. Então, você tem uma depressão, você não tem motivação, você está cheio de coisa para fazer, mas você não faz nada. Fica só procrastinando por conta da falta de motivação, que é um sintoma da depressão. O que vai acontecer com isso, gente? O que vai acontecer quando você está nesse estado? Você vai começar a ficar o quê? Preocupada. Meu Deus, a Ana Rodrigues falou, meu Deus, eu tinha que arrumar minha casa. Meu Deus, o que o meu chefe vai pensar? Eu sempre fui uma funcionária exemplar e agora eu não estou conseguindo entregar para ele o que ele espera de mim.
Nossa, o ano já está acabando, vai ter as provas finais da faculdade, do ensino médio. E eu não tenho ânimo para estudar, eu não consegui estudar, eu não consegui produzir, eu não consegui fazer o que eu tinha que fazer. Então a depressão, ela paralisa você de fazer as coisas. E na hora que ela te paralisa, por quê? Porque você tem uma perda do interesse e do prazer e humor deprimido. Ela te paralisa. E aí você começa a ficar preocupada ou então com medo das consequências do que você não está fazendo. E aí você pulou para o outro polo. E aí você pulou para o polo da ansiedade. Ou seja, você saiu da depressão e foi da ansiedade. Mas muitas vezes não. Você continua também na depressão. Você continua sem vontade, você continua triste, mas além da falta de vontade, além da tristeza, agora você ganhou mais duas coisas. Você ganhou a preocupação e você ganhou também o quê? O medo das consequências de você não estar fazendo nada. E o resto dos sintomas, gente? Perda de memória, perda de concentração, alteração do peso, é tudo igual da depressão e da ansiedade. Por isso que metade das pessoas que têm depressão tem ansiedade. Tá vendo como é que as coisas caminham juntas? Então eu comecei dando exemplo pela depressão. Agora vamos começar agora dando exemplo pela ansiedade. Você não tem perda do interesse nas coisas e você não tem tristeza. Mas você tem o quê? Uma preocupação intensa, um medo de que tudo vai dar errado. E essa preocupação e esse medo intenso de que tudo vai dar errado, meu Deus, o meu futuro vai ser incerto, o meu futuro vai ser trágico, eu não vou dar conta de resolver isso, eu não vou resolver isso de jeito nenhum. Porque assim, gente, na ansiedade, as três características principais da ansiedade são: você enxerga o problema muito grande, você enxerga a sua capacidade de resolver o problema muito pequenininha, e você enxerga as consequências de você não resolver o problema catastrófica. Essas são as três características. Então imagina, vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Imagina, você tem uma prova para você fazer. Sei lá, você vai fazer uma prova do Enem. Aí você pega o edital da prova do Enem, você vai lá e fala assim: meu Deus, essa prova, não passo nessa prova de jeito nenhum, porque eu sou muito burro. Eu sou um imbecil, não passo nessa prova. A pessoa que tem ansiedade começa a pensar assim. Ela desconsidera toda a história acadêmica dela, ela desconsidera o tempo. Às vezes ela tem uma dificuldade, às vezes ela não estudou, ela já fala que ela não tem condição. Ela considera a prova extremamente difícil, a condição dela resolver é muito pequena. E além disso, ela coloca o seguinte: olha, se eu não passar na prova vai ser uma catástrofe. Na verdade, se não passar na prova, claro, não passar numa prova é algo ruim. Claro que é algo ruim. Você não passar no exame é algo ruim. Gente, mas a pessoa que tem ansiedade, ela considera o seguinte, que se ela não passar na prova, ela vai ser executada. É como se ela estivesse na guerra da Ucrânia. Olha só, se eu não passar na prova, vai aparecer um tanque de guerra aqui e vai explodir um míssil em mim. Se eu não passar na prova, vai chegar alguém, vai mandar fazer uma reza e eu vou ser executado. Muitas vezes, a vivência de quem tem ansiedade é como se fosse essa. Ela transforma uma experiência que é ruim, uma experiência que é desagradável, em algo catastrófico. Não passar numa prova, gente, fica feliz. Não passar numa prova é algo muito bom? Claro que não. Não passar numa prova é algo ruim. Tirar uma nota ruim é algo ruim. Alguém ri de você na rua
é algo ruim. Alguém te criticar é algo ruim. Mas é totalmente diferente de você ter alguém com uma arma na sua cabeça, por exemplo. Então, a grande questão, muitas vezes, de um tratamento é você transformar uma experiência que a pessoa está vivendo como se fosse catastrófica, experiência ruim. Olha, beleza, vai ser ruim? Vai ser ruim, mas não é catastrófico. Cobrança de alguns pais, né? A dama Cristiane está falando. Cobrança é algo ruim, o pai cobrando. A gente sabe que, por exemplo, alguns psicoterapeutas, né? Que trabalham principalmente com terapia. Na verdade, né, gente, qualquer tipo de psicoterapia vai mexer com a infância. Mas a gente sabe, por exemplo, quem trabalha com terapia do esquema, a gente tem o que muitos chamam de esquemas iniciais desadaptativos, que são gerados na infância. Na ansiedade, a gente tem muito essa sensação de vulnerabilidade. Eu sou vulnerável ao mundo, eu sou vulnerável ao outro. Isso está presente. Mas então é importante a gente conciliar um tratamento muitas vezes medicamentoso com um tratamento psicoterápico. Então, a pessoa que está muito ansiosa, muito agitada, muito inquieta, com muito medo, ela também não consegue fazer nada. E se essa pessoa não consegue fazer nada, olha, tudo que eu faço vai dar errado, eu estou com muito medo, eu estou muito preocupada, nada dá certo, minha mente está acelerada, minha mente está acelerada, minha mente está acelerada. A chance dessa pessoa começar a ficar triste é muito grande. A chance dessa pessoa começar a perder o interesse nas coisas também é muito grande. Se essa pessoa tem um transtorno de ansiedade e desenvolve uma perda do interesse e desenvolve uma tristeza, vocês lembram que eu falei que o resto dos sintomas são iguais? Gente, sintomas de ansiedade, sintomas de depressão são os mesmos. O que muda são os sintomas centrais. Na depressão, perda do interesse e humor deprimido. Na ansiedade, preocupação e medo. O resto é tudo igual. Por isso que é muito difícil. Por isso que é muito difícil, às vezes, fazer essa diferenciação e que na metade dos casos elas ocorrem juntas, porque os sintomas são os mesmos. Na verdade, depressão e ansiedade é quase que uma coisa só. Não é a mesma coisa, tá? Depressão e ansiedade não é a mesma coisa, mas é muito parecido. É muito parecido. Então, os sintomas gerais são os mesmos. Os sintomas principais é que mudam. E em boa parte das vezes, os sintomas acontecem juntos. E aí a gente vai pensar, tá, mas e o tratamento? O tratamento é igual? Se a gente pensar em termos de medicamentos sim, praticamente vai ser igual. Para tratar depressão, se eu vou tratar uma depressão com remédio, qual remédio que eu vou usar para depressão? É óbvio a gente pensar que eu vou tratar depressão com o quê? Com antidepressivo. Eu vou tratar depressão com antidepressivo. É óbvio. E é óbvio que eu vou tratar ansiedade com ansiolítico. Não é óbvio, gente. Porque a ansiedade eu vou tratar com o quê? Eu vou tratar também com antidepressivo. Porque, na verdade, o antidepressivo, os medicamentos da classe dos antidepressivos são também medicamentos ansiolíticos. Tá?
Resumindo, gente, pra gente finalizar, que já tá dando 1 hora, eu não gosto de fazer a live, pelo menos aqui no Instagram, live maior do que 1 hora. Mas, resumindo, depressão eu vou tratar com antidepressivo e psicoterapia. Tá? Antidepressivo e psicoterapia. Na depressão eu vou tratar o quê? Antidepressivo e psicoterapia. Principalmente, na psicoterapia, principalmente ativação comportamental. E a gente, como psiquiatra, é importante a gente orientar o paciente a alguns aspectos da psicoterapia. No momento, eu não faço psicoterapia, mas é importante orientar o paciente qual direção ele vai tomar em relação à psicoterapia. Depressão, ativação comportamental mais medicamento. Ponto. Ansiedade, medicamento. Qual medicamento? Antidepressivo também. Ah, mas eu tô com ansiedade, eu não tô com depressão. Por que eu tenho que tomar antidepressivo? Porque o nome antidepressivo está incompleto. Antidepressivo está incompleto. Antidepressivo trata a ansiedade também. Ponto. Tá, e a psicoterapia? Qual tipo de psicoterapia eu vou tratar? Aí vai depender do transtorno de ansiedade. Se for um transtorno de pânico, por exemplo, exposição interoceptiva. Ah, se for uma fobia específica, dessensibilização sistemática associado com medicamento. Se for um TAG, se for um transtorno de ansiedade generalizada, trabalhar as questões de tolerância à incerteza, técnicas respiratórias, técnicas de relaxamento. Quando a gente combina medicamento com psicoterapia, o resultado ele é infinitamente melhor. Ah, mas tem 10 anos que eu faço terapia e nada na minha vida melhora. Tem 10 anos que eu faço terapia e nada melhora. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque se você entrar no site da APA, que é a Associação Americana de Psicologia, ela fala que o tratamento psicoterápico da ansiedade vai durar de 6 meses a 1 ano. Então, tem 1 ano que você faz terapia, tem 1 ano e meio, tem 2 anos, ok. Tem 10 anos de terapia, você tem ansiedade, tem 10 anos fazendo terapia, tem coisa errada. Tem coisa errada. Ah, você está falando demais, minha abordagem, não sei o quê. Entra lá no site da Associação Americana de Psicologia, antes de me criticar. Tá bom? Então a gente tem transtornos de ansiedade, a gente tem os medicamentos para transtorno de ansiedade, a gente tem transtorno depressivo, a gente tem os medicamentos para transtorno depressivo. A gente tem transtorno de ansiedade, qual é a psicoterapia que você vai usar no seu transtorno de ansiedade? Não é qualquer psicoterapia que funciona para tudo, não. Psicoterapia é igual remédio, gente. É igual remédio. Tem uma psicoterapia para um transtorno que não funciona para outro. Mas eu não vou entrar nessa... Diego, lembrando que o tempo diferencia de pessoa para pessoa. Perfeito, diferencia de pessoa para pessoa. Por isso que o próprio site da APA coloca, né? De 6 meses a 1 ano. Claro que diferencia, né? A Associação Americana de Psicologia coloca de 6 meses a 1 ano. Eu ainda falei aqui, até 2 anos. Agora, 10 anos, né? Aí é um pouco complicado. A pessoa tem crise de pânico, ataque de pânico. Faz 10 anos de psicoterapia, varia de pessoa para pessoa, mas paciência tem limite, né, gente? Se a gente pegar aí o que manda os protocolos, né? E aí basta entrar lá na APA, que lá fala mais ou menos o tempo aí estimado e tudo mais. Mas claro que varia de pessoa para pessoa e tudo mais, né? Tanto a psicoterapia quanto os medicamentos. O fato é, gente, tem muita coisa para fazer, dá para ter uma vida totalmente normal. Eu acredito sim que se a pessoa se comprometer para valer com o tratamento,
é totalmente possível que essa pessoa tenha uma vida totalmente normal. E aqui sim a gente pode falar até em cura, tá? Até em cura de ansiedade, sim. Claro que não é algo tão simples. Não é algo simples. Vou te dar uma pílula milagrosa que vai resolver. Isso aí não. Mas com medicamento, com psicoterapia, com mindfulness, com meditação, com conhecimento, com uma vontade ativa de melhorar? Claro que tem. Igual as outras doenças, gente. As outras doenças na área médica não é diferente também não. O que muda é só o preconceito, é a mesma coisa. Diabetes, hipertensão, obesidade, asma brônquica, que são doenças crônicas, várias formas de reumatismo. É tudo a mesma coisa. Não muda não. Só muda o preconceito. Tá? Então, essa que era ela. A Kali Neves está falando sem álcool, né? E aí vai de cada um. Posso fumar maconha, posso usar álcool, posso beber, posso fazer isso, posso fazer aquilo, né? Sei, poder você pode. O que a gente não pode fazer é fazer o uso ingênuo. Se você vai beber, bebe, não tem problema nenhum. Você beber, a boca é sua, o corpo é seu. Você só não pode beber achando que você está melhorando o seu transtorno, né? Aí o Graci Silva, abordagens distintas, perfeito, várias abordagens. Gente, olha só, por hoje era isso, tá? Que eu queria falar para vocês. Eu vou finalizando aqui, já está dando quase 1 hora. Só lembrando, gente, essa e as outras lives minhas todas, tá? Elas estão salvas lá no meu canal do YouTube. Todas as lives ficam salvas no meu canal do YouTube. Lá no canal do YouTube, as lives ficam organizadas, mais organizadas. Vocês conseguem achar as lives lá de ansiedade, live de depressão, live bipolar, lives associadas à desregulação emocional, lives só sobre emoções. Todas as lives estão lá no meu canal do YouTube. Aqui no Instagram elas ficam por um tempo e depois eu tiro, tá? Normalmente aqui no Instagram ficam os vídeos mais curtos. Deixo aqui no Instagram vídeo de 1 minuto, 2 minutos, alguns posts. Os vídeos mais longos, eles vão para o YouTube. Então, se você ainda não me segue lá no YouTube, aqui na descrição da página, você consegue o link para acessar o meu canal do YouTube. O canal do YouTube também é aberto, é totalmente gratuito, é igual ao Instagram, tá? O canal do YouTube ele é aberto. Pode entrar lá, se inscrever, assiste os vídeos por lá, porque lá eles estão mais organizados, vamos dizer assim. Sem contar que lá às vezes eu coloco alguns vídeos também mais longos, tá? Aqui no YouTube é como se fosse aqui no Instagram é como se fosse uma introdução do conteúdo, tá? O conteúdo mais robusto, ele tá lá no YouTube, que também é totalmente aberto, tá bom? Se você não me segue no YouTube, já pode sair da live, clica na bio, tem um link, entra no canal do YouTube, é totalmente aberto, espero vocês lá. Essa live vai ficar um tempo aqui no Instagram, mas em breve eu tiro ela para não poluir tanto o perfil do Instagram, tá bom? Lembrando que as lives aqui são segunda-feira, toda segunda e toda quarta, sempre às 20 horas, eu vou estar aqui no Instagram, tá bom? Beijo no coração de vocês. A página no YouTube, o Rogério está perguntando, é Bruno Psiquiatra também, Rogério. Mas você consegue, na própria página do Instagram, você consegue acessar o link lá do YouTube, tá? Então na página do Instagram ali vai ter uma parte de link, você consegue acessar o link do YouTube, tá? Se por um acaso tiver dificuldade, digitar no YouTube também Bruno Psiquiatra, na verdade é tudo Bruno Psiquiatra, tá? YouTube Bruno Psiquiatra, TikTok Bruno Psiquiatra, tudo aí é Bruno Psiquiatra. Digitou Bruno Psiquiatra, você vai achar, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até, gente, segunda-feira, 20 horas.
Já já eu vou deixar o reloginho aqui da live de segunda. Já clica aí no reloginho para vocês não esquecerem. Segunda e quarta, às 20 horas, estarei aqui, tá bom? Tchau, tchau para vocês e até mais.